Peter Griffin não é apenas um bêbado e idiota. Ele é, estatisticamente, um assassino convicto. Mas, afinal, quantos corpos Peter Griffin acumulou ao longo das temporadas? Posso te garantir uma coisa: o número é verdadeiramente inacreditável. De crianças a idosos, pessoas comuns e até mesmo sua própria família, Peter não poupou ninguém. Sem mais delongas, aqui está cada pessoa que Peter Griffin já matou. A primeira vítima a ser registrada e que chocou o público foi o icônico Papa Léguas. Logo no segundo episódio da série, Nunca Encontrei um Homem Morto, Peter encerrou a carreira da veloz ave da Looney Tunes ao atropelá-la. Minha nossa, eu atropelei aquele avestruz? Não. Tem certeza? Tenho, vá em frente. Essa seria a primeira de muitas que viriam. No episódio seguinte, um ônibus de turismo parou em frente à casa dos Griffin e Peter perde completamente a cabeça. Ele pegou uma espingarda e, num ato de fúria, executou toda a banda, adicionando um massacre rápido à nossa contagem. Hansel. Posso usar seu telefone? Que droga, são as crianças do milharal! Depois, houve o incidente no hospital. E, sinceramente, quem permitiu que Peter entrasse em um hospital para ser médico também deveria ser julgado pela morte deste paciente. Afastem-se! Afastem-se! O senhor salvou a minha vida, doutor! Afastem-se! O próximo incidente eleva Peter ao status de assassino sobrenatural. Ele assume literalmente o papel da morte, tornando-se o ceifador por um breve período. Usando esse poder, Peter ceifou a vida de 2 pilotos de avião em pleno voo apenas com um toque. Ei, o que está fazendo? Você não é piloto. Eu conheço todos os pilotos do mundo. Estou aqui para evitar que cometa um erro de pilotagem. Devia ter usado minhas luvas. Ainda bem que Karen Black estava lá para pousar o avião, ou todos teriam morrido. Mas se Peter foi um substituto da morte desastroso, ele provou ser uma babá letal, pois deixou um bebê se afogar em uma banheira. Muito bem, não consegui achar os brinquedos, então por que não brinca com esse secador de cabelo e esses chocalhos? É isso, deve querer que eu saia do seu pé. Então aqui está o desentupidor, caso haja entupimento. O sabão está perto do rádio e as toalhas estão no telhado. Então, boa noite. Considerando seu histórico letal, Peter não deveria ter nenhum envolvimento na supervisão de crianças. No entanto, ele ignora completamente sua natureza e decide se candidatar a babá, e surge como uma versão grotesca e perigosa de Mary Poppins. Michael, já soube da boa notícia? Vamos ter uma nova babá. Ah, Jenny, eu estou tão contente. Será que ela vai ser como nós sonhamos? Eu espero que sim. Eu sempre imaginei a mais bela. 2 crianças mortas e empurradas para debaixo da cama. Mas esses eram estranhos. O perigo letal de Peter Griffin se estende até o círculo mais íntimo, a sua própria família. Oi, pai. Aprendemos muito esta semana, mas infelizmente todos nós morremos de envenenamento por monóxido de carbono. Talvez porque tirei as pilhas do detetor e as coloquei numa velha viseira da Star Tours que acende. Valeu a pena? Não sei. E seu erro tolo piora. Eu não quero me gabar, mas eu passei o dia inteiro preparando isso. Oh, essa não! Oh, meu Deus! Então isso significa... E também significa... Quer saber, Peter? Você ralou muito, por isso merece esse vinho. Sei que a lógica do desenho os traz de volta mais tarde, mas ainda conta. E Brian também não escapou, já que foi brutalmente agredido pelo simples fato de comer o frango que Peter havia deixado na geladeira e por também beber a última lata de refrigerante de Peter. Dá uma paradinha, preciso mijar. Deixa a arma. Leva o refrigerante. O aviso é simples. Jamais mexa na comida de Peter. Quando tiver um sanduíche na geladeira com o nome de alguém, não coma, seu desgraçado. Por favor, você não entende. Ah, eu entendo. Aquele lanche não tinha seu nome nele, mas essa bala tem. Meu nome também é Peter! Outra coisa para se manter distância é os filhos de Peter. Sim, Peter definitivamente não vai ganhar nenhum prêmio de paternidade, mas pode apostar que ele vai defender seus filhos de bullies, como Connie da Miko. Oi,
Oi, Connie. Eu sou o Peter Griffin, pai da Maggie. Escuta, pode me fazer um favor? Está vendo aquele extintor ali? Mas já chega! Mas já chega! Já chega, pai! Embora às vezes ele erre o alvo, Ei, Chris, você lembra do garoto que te enchia na escola? Aqui está a cabeça dele. Ai, mas esse não é ele! Esse é o garoto surdo! se Chris ficou chocado com aquilo, imagine o trauma ao vê-lo matando Cleveland com um machado. Como vai, cara? Tudo bem, um breve aviso é necessário. De agora em diante, as coisas ficam muito mais brutais, violentas e perturbadoras. Peter não é apenas perigoso, ele é um sociopata completo. O nível de gore vai muito além do que posso mostrar com segurança, mesmo com bastante desfoque. Eu honestamente mostraria tudo, mas também gosto de ter um canal. Por isso peço a paciência de vocês. Voltando ao vídeo, se Peter não está usando um machado como arma preferida, ele está sem dúvida optando pela serra elétrica. Que lenhador! Embora o desenho censure a ação, mostrando apenas a sombra na parede, a cena do massacre com serra elétrica é inegavelmente horripilante. Mas a selvageria de Peter com a serra elétrica não parou por aí. Olha só, eu não sei se esse é o nosso herói ou se é um louco que vai de casa em casa pra matar as pessoas. Mas nada conta como um assassinato mais sem sentido do que Peter tirar a vida de um garoto apenas para roubar seu jet ski. Peter, o barco está bem ali, nós conseguiremos. Esse é o único jeito, capaz! Peter, estamos agora literalmente no barco. Viu como o barco está perto? Consegui! E houve o momento em que ele arremessou uma mulher inocente de um navio. Tchau! 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 A pobre e inocente Erica foi esfaqueada devido à estupidez de Peter como chefe. O crime ocorreu quando ele, em uma disputa de ego, tentava provar que tinha habilidades melhores do que Quagmire. Grande coisa, eu consigo fazer isso. Ah, meu Deus! Érica! Você matou a Érica! Suas palhaçadas estúpidas sempre garantem um desastre. Mais um pouco, mais um pouco. Vou colocar essa coisa no quarto rapidinho. É hora de United States of Tara. Não, 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 não! E a contagem de mortes não para de subir. Sybil Shepherd? Sim. Evelyn? Evelyn? Mas essa não foi a única pessoa idosa a falecer pelas mãos de Peter. Parece que todo esporte que Peter pratica vem com uma pena de morte para outra pessoa. Peter também conseguiu transformar uma simples caça ao tesouro em um homicídio. Olha só, Lois, é o tesouro! Ai, meu Deus! Peter, você tinha razão! Ah, não, um garotinho que também seguiu o mapa. Sem qualquer remorso, Peter empurrou Thelma e Louise de um penhasco para a morte. Isso foi Peter se esgueirando por trás do carro, mas o perigo de Peter ao volante é igualmente letal. Eu sei quantas cervejas eu posso beber e conseguir dirigir. Eu já calculei. 7. 6. Me dá a corda. Ninguém precisa se ferir, Brian. Só uma pessoa tem que se ferir, Brian. Cuidado! Oh, meu Deus! Ah, caramba, Peter! E a corrida maluca da Halle Berry? No entanto, nada se compara à lembrança mais sociopata de Peter. A vez em que ele se sentiu verdadeiramente vivo ao atropelar corredores na maratona de Boston. Isso é incrível, meu Deus! Não sinto tanta adrenalina assim desde que ganhei a maratona. São cerca de 25 corpos, no mínimo.
Agora, Peter não precisa brandir uma arma para aumentar sua contagem de mortes. Não tem nada que você possa imaginar que seja estranho ou inútil que não tenhamos na nossa loja antropológica. Eu sei uma coisa que você não tem. Clientes negros. Tô derretendo! Ao banheiro feminino! E agora, Sr. Griffin, eu quero aquele filme. É, claro, está logo ali, na boca do presidente Rushmore. Oh, meu Deus! Enquanto eles estão se beijando e aproveitando a música, o pobre caminhoneiro estava sendo despedaçado por lobos. Sim, eu ainda coloco a culpa no Peter. Este homem matou o próprio pai ao cair bêbado pelas escadas, vestido de palhaço enquanto tentava uma acrobacia idiota de circo. Isso vai deixar vocês admirados. Vovô? Ai, meu Deus! Ele tá respirando! Alguém chame uma ambulância! Quando se trata da onda de violência de Peter, nem mesmo os animais são poupados. É inevitável a pergunta: como é que todos ficaram parados e assistindo até Peter chegar a esse ponto, sem que ninguém se manifestasse? Contudo, esta nem sequer é a morte mais estranha da lista. Peter e a turma uma vez apareceram em ternos de colarinho afiado prontos para a festa. No entanto, ao saírem do clube, eles haviam eliminado diversas pessoas. É por isso que os clubes deveriam ter códigos de vestimenta. Nós queremos uma rodada de cerveja. E peguei ela também. O saldo final daquela passagem de moda foi sangrento. Cerca de 20 pessoas foram brutalmente esquartejadas até a morte. Mas preste atenção, ainda não chegamos nem na metade da contagem de mortos e Peter Griffin já registrou a marca chocante de 105 corpos. O mais inacreditável é que isso foi apenas o aquecimento. O que vem a seguir fará com que tudo isso pareça, de fato, um passeio no parque. Agora, antes de mergulharmos no verdadeiro caos, você me faria um favor rápido? Clique no botão de se inscrever para nunca perder nenhum vídeo como este. Feito? Ótimo! Voltando ao caos que é Peter Griffin, para aumentar ainda mais sua contagem de mortes, vamos para a época em que Peter apareceu vestido como Kill Bill. O que se seguiu foi pura carnificina de samurai, um banho de sangue intenso e sem filtro. Isso não foi apenas carnificina, foi a carnificina levada ao máximo. O resultado foi sangrento e definitivo. Quando Peter encerrou, todas haviam sido brutalmente esquartejadas. Ele eliminou 15 delas sozinho. Depois, a versão distorcida de Peter para o Deadpool. Conheça o Red Stu. Por que o nome? Bem, o câncer o atingiu bem no ânus. Sim, mas isso não o impediu de fazer o que o Deadpool faz de melhor, tratando as mortes como se fossem um hobby. Isso somou 4 corpos à contagem. E já que o assunto é câncer, cuidado com Peter assumindo o papel de Walter White, o químico que virou cozinheiro de metanfetamina. No verdadeiro estilo Heisenberg, ele também andou derrubando corpos por onde passou. Por que você não morre? Peter acaba chamando o reforço de Meg e Brian, e o resultado foi imediato. Mísseis foram disparados contra os traficantes, eliminando-os em uma grande explosão. E sua lista de vítimas simplesmente não para de crescer. Tenha cuidado no trabalho hoje. Muito bem, eu vou fazer a criançada metida pagar por terem me ignorado. Ah, Peter, não. Você é só um adolescente normal indo pra escola. Oh. Oi, Lance. Cancele, 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 cancele.
Jogue fora esse telefone. Apesar de ter voltado atrás na última hora, Peter não escapa da culpa por ter arquitetado um dos eventos mais hediondos possíveis. Pelos sons de fundo, a estimativa é que ele adicionou mais 10 vítimas à sua lista por conta desse plano. A burrice de Peter só é superada pela sua letalidade. Isso ficou evidente quando a turma ficou presa nas Bahamas, procurando por ajuda, e ele derrubou um avião com um sinalizador, matando o piloto enquanto tentava chamar a atenção. A cegueira de Peter o obrigou a confiar em um cão-guia. Ele amarrou o cão a um morador de rua adormecido e, em seguida, assistiu, ou melhor, escutou, enquanto o animal disparava atrás de um carro, arrastando o pobre homem para a morte. Tudo bem, você não quer entrar? Eu vou te amarrar nesse parquímetro. Mas tudo isso ainda é coisa simples. Peter também tem o hobby de explodir coisas. Ele explodiu um hospital inteiro em pedaços. O motivo? Stewie estava prestes a tomar uma vacina para uma infecção grave, e Peter, vestido como o Coringa, decidiu que as vacinas eram o inimigo. Então, naturalmente, ele explodiu o prédio inteiro. Porque o que é um Batman sem seu Coringa, certo? Pela minha estimativa, a julgar pelos carros estacionados e pela extensão do estrago, havia pelo menos 50 pessoas naquele prédio. Mas Peter não se importou. Ele fez isso de novo, e dessa vez o alvo foi um hospital infantil. Mais uma proeza estúpida com uma contagem de corpos. Olha só isso. Cerveja Anheuser-Busch. Puxa vida. Hospital infantil. Minha nossa, isso é horrível. Meu Deus, isso é terrível. Em um hospital comum como aquele, bem no centro da cidade, a estimativa é de nada menos que 200 pessoas lá dentro. Mães, crianças, médicos, enfermeiras e funcionários. Neste ponto, Peter Griffin não é apenas imprudente, ele se torna uma força destrutiva completa. E por falar em destruição, Peter se junta a um grupo perigoso por acidente, claro, pois Peter tem o QI de um micro-ondas. Ele faz amizade com um cara chamado Mahmoud, que é membro de uma organização radical. Peter, no entanto, está muito ocupado aproveitando suas novas vantagens para sequer notar o perigo. Mahmoud lhe dá um telefone, ou pelo menos Peter pensa que é um telefone. Enquanto bebe na ostra bêbada, Peter tenta ligar para Mahmoud. Olha, eu vou ligar para o Mahmoud agora desse celular que ele me deu e ele vai dizer para vocês. Não está funcionando. Acho que liguei errado. Peter, por favor, para de tentar ligar pro Mahmoud. Aqueles gritos e aquela explosão no fundo confirmam o que já se suspeitava. Aquele telefone era, na verdade, o detonador de uma bomba. Certamente houve feridos ou algo muito pior. Sendo conservadores, vamos reservar um mínimo de 5 corpos para cada uma dessas explosões na contagem. Pela primeira vez, Peter e a turma tentam de fato fazer a coisa certa, conseguindo impedir Mahmoud e sua equipe de bombardear a ponte de Quahog. Eles são bem-sucedidos graças a Peter, que se disfarça e usa um gravador durante uma reunião secreta. E quando você pensa que o perigo finalmente passou e a turma está pronta para comemorar, Peter, essa ameaça constante e absoluta, pega aquele mesmo telefone que Mahmoud lhe deu e liga novamente. Eu vou ligar pro Orson e dizer para ele preparar a nossa mesa. Você acabou de... Vamos. Com a ponte em horário de pico, a explosão representou pelo menos 100 vidas perdidas em um erro. Peter Griffin, uma ameaça nacional de um homem só, mas, para ele, a destruição ainda não havia atingido sua escala máxima. Depois de embarcar em uma jornada insana para rastrear a fonte de todas as piadas sujas, Peter e a turma são capturados por uma sociedade secreta. Eles conseguem, por fim, planejar uma fuga, o caos clássico de Family Guy. Mas Peter não se contenta em apenas escapar. Não, ele incendeia o prédio inteiro onde todas as piadas sujas foram escritas. Apaguem! Essa foi a primeira piada já escrita sobre um bebê morto! Apesar de não ter sido um ato intencional, o prédio explode em seguida, e assim a turma consegue fugir em um avião. Se ampliarmos a contagem de pessoas, eu diria que cerca de 200 pessoas estavam lá dentro.
Além disso, houve a infame ocasião em que Peter enfrentou o presidente Donald Trump. Sim, uma briga de rua em grande escala entre os dois. A violência escalou rapidamente, os socos eram brutais e o dano colateral foi catastrófico. No meio da luta, Trump bate a cabeça de Peter em um enorme botão vermelho. E esse botão, ele não apenas lança um míssil, ele dispara múltiplos mísseis. Para efeito de contagem, vamos estimar que pelo menos 200 pessoas foram aniquiladas em cada explosão de míssil. Como cerca de 3 foram disparados, isso resulta em um número chocante de 600 mortes. Adicione o pobre sujeito que tentou separá-los e o placar sobe para 601. Mas nada do caos de Peter se compara ao que ele desencadeia ao lado de Homer Simpson. Durante o episódio crossover, Peter critica os Simpsons, afirmando que o programa deles é uma droga. E o que se segue é uma briga épica em grande escala entre os dois patriarcas que simplesmente arrasa a cidade. Nenhum lugar está seguro. Como resultado dessa violência, até mesmo crianças em idade escolar são atropeladas por um ônibus. O pobre garoto no banco de trás teve a autoconsciência de admitir o perigo e rir, apenas para ser arremessado para fora logo em seguida. Estou em perigo! O confronto os arrasta para a usina nuclear de Springfield, onde ambos caem em um líquido radioativo. Mas, em vez de matá-los, a radiação lhes concede poderes. Isso se torna basicamente uma licença para a destruição em escala cósmica, com um único soco. A força da explosão é tanta que literalmente vaporiza a pele de qualquer um no raio de alcance. Juntando tudo com prédios destruídos, ônibus explodidos e transeuntes vaporizados, o confronto de Springfield acumulou uma contagem de corpos de pelo menos 100, no mínimo, e isso sendo generoso. E agora, chegamos ao confronto definitivo, Peter Griffin contra Ernie, a galinha gigante. Os dois já se enfrentaram em todos os cenários imagináveis, aeroportos, locais de construção, ruas da cidade e até mesmo no espaço sideral. E toda vez não é apenas uma briga, é uma demolição em grande escala, com vidas humanas apanhadas no fogo cruzado. Carros são jogados como brinquedos, aviões caem, prédios desabam e rodovias inteiras são explodidas no meio do trajeto. A pior parte é que isso não acontece apenas uma vez, é um banho de sangue recorrente. Para uma rivalidade que começou por causa de um cupom expirado, a violência e a destruição são insanamente excessivas. Mas, ei! Este é Peter Griffin, e sua contagem de mortes simplesmente não para de subir. O caminhoneiro infelizmente se foi, e o navio, vamos supor que tinha pelo menos 10 pessoas a bordo. Então, os dois se agarram em um helicóptero para continuar a luta. Vejam aquele helicóptero voando diretamente em direção a um prédio. Não há como ele não ter caído e explodido. Vamos registrar pelo menos 2 pessoas a bordo na contagem. No próximo confronto, o caos se move para um trem em movimento e, claro, acaba em desastre total. Os passageiros que provavelmente morreram naquele acidente de trem eu coloco em 50, facilmente. E aquelas pobres pessoas na rua que foram arrastadas e esmagadas, eu conto 20. E isso sou eu sendo extremamente modesto. Mas é claro, a batalha não para por aí. Esses dois maníacos levam a briga para um local de construção em seguida. Desfrute da limonada dela. Sim, aqueles 2 colegas de trabalho caíram direto para a morte, sem chance de sobrevivência àquela altura. Em seguida, Peter e Ernie fazem um avião cair diretamente em uma roda gigante. A coisa, que já estava feia, se torna realmente catastrófica.
Aquela roda gigante se transforma em um cilindro de morte total sobre a cidade, esmagando tudo em seu caminho. Esqueçam a destruição por um segundo. Pelo menos 500 pessoas devem ter sido dilaceradas até a morte. E não para por aí. A roda não apenas rola pelas ruas. Ela derruba um prédio inteiro como se fosse feito de palitos de fósforo. Mas essa rivalidade eterna não é resolvida, nem de longe. Ela recomeça, desta vez em um restaurante chique. Aquele pobre garçom nunca mais vai se levantar. Outra briga irrompe entre os dois enquanto Peter defendia Quagmire. Desta vez, o caos se espalha para a estrada. Carros que desviam para evitar a briga acabam batendo e explodindo para todos os lados. São 6 carros, 6 pessoas. Aquele pobre motorista que provavelmente só tentava ir para o trabalho ou buscar o filho, deve estar questionando cada escolha de vida que o levou àquela estrada naquele dia. Mas o número de perguntas dele não é nada comparado ao do navio de cruzeiro que navegava pacificamente até ser atingido por Peter e Ernie. Mas a verdadeira onda de morte e destruição começa quando Peter e Ernie levam a briga para a sala de máquinas do navio. Eles destroem o local, jogam os controles no caos e o navio segue a toda velocidade em direção à cidade, como um míssil gigante de metal. A colisão é brutal, prédios desabam, carros são totalmente destruídos e pessoas são apanhadas no caos. Essa destruição massiva resultou em nada menos que 500 corpos esmagados. E o pior, o caos não para de escalar. Desta vez, a violência se torna temporal. Peter e Ernie sequestram o pad da máquina do tempo de Stewie e levam a briga por múltiplos períodos da história. O pobre motorista daquele trem, que por acaso se parecia com uma Cybertruck, foi absolutamente vaporizado quando o pad do tempo impulsionou Peter e Ernie de volta ao presente. Fim da linha. O confronto agora os leva para o meio de um centro de pesquisa científica de altíssima tecnologia. Aquela cientista inocente está definitivamente aniquilada, na minha opinião. E enquanto Peter e Ernie se chocam dentro da máquina de clonagem, o caos faz com que toda a instalação de pesquisa exploda, levando tudo junto. A julgar pelo tamanho daquele prédio, eu diria que pelo menos 100 pessoas foram apanhadas naquela explosão, reduzidas a nada mais do que cinzas. E a luta ainda não acabou. A máquina de clonagem os arremessa em uma instalação da NASA, onde a colisão esmaga 4 corpos até a morte instantaneamente. A luta deles se estende ao espaço, e nem mesmo lá os astronautas conseguem escapar das consequências. A espaçonave deles colide de volta com a Terra, resultando na explosão de uma plataforma de petróleo no oceano. Nem todos conseguiram escapar para um local seguro a tempo. Portanto, adicionamos 5 corpos extras à contagem. Mas o confronto mais épico entre esses dois, esses verdadeiros cães de briga, é, sem dúvida, aquele em que Brian mexe com a máquina do tempo de Stewie. Tudo passa a acontecer ao contrário, e as cenas de luta acabam parecendo algo saído diretamente do filme Tenet, de Christopher Nolan. Sim, toda essa destruição se deve ao fato de a briga deles ter causado a queda de um avião. Com isso, somamos mais 200 vítimas à contagem de mortes, sem falar no rastro anterior de corpos que Peter Griffin deixou. Somando as baixas das brigas recorrentes, o confronto entre Peter e a galinha sozinho resultou em 1.411 mortes. Tudo porque 2 lunáticos não conseguiram superar um cupom vencido. E quando adicionamos a contagem total de mortes de Peter, o número final sobe para 2.819. Espera, isso significa que, de fato, metade da contagem total de Peter vem dos confrontos dele com uma galinha. Neste ponto, Peter e Ernie deveriam estar enfrentando acusações de crimes de guerra.